A expectativa tá grande para o final de Jujutsu Kaisen. A luta do Sukuna passando o rodo em todo mundo parece ser a última batalha, mas na realidade ainda falta muita coisa para ser mostrada e eu cravo, ainda tem muita coisa para acontecer em Jujutsu Kaisen. E hoje eu vou mostrar tudo o que falta. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um conteúdo de Jujutsu Kaisen e óbvio, eu vou pedir mais uma vez aqui para vocês, se você gosta dessa obra, se inscreva aqui nesse canal e se puder vire membro. Então já feitos os pedidos aqui, vamos às coisas que ainda precisam acontecer em Jujutsu Kaisen. Nobara foi ou não para a vala? Depois que ela recebeu o golpe do Mahito, ela foi curada por esse carinha aqui, o Arata Nita. E ele tem o poder de interromper o processo degenerativo de um machucado, ou seja, pior do que já tá, não fica. Ele mesmo disse que a Nobara ainda tinha alguma chance de sobreviver, apesar de muito pequena. Além disso, dias depois, quando o Itadori perguntou ao Megumi a situação da Nobara, no capítulo 144, tudo o que tivemos foi um baixar de olhos do Megumi e nada mais. Então não tem nada concreto ainda sobre a Nobara. A gente não sabe se ela morreu, se ela tá em coma, o que aconteceu com essa mulher. E lembrando que desde quando ela se machucou até os dias atuais de Jujutsu Kaisen, que é essa luta contra o Sukuna, não se passaram nem 2 meses. Talvez nem mesmo o Itadori saiba o que aconteceu ainda com a Nobara. Talvez ela esteja em coma e ele nem perguntou mais sobre ela e não ficou sabendo que a Nobara de fato ainda está viva. A gente não sabe, mas com certeza isso tem que ser explicado ainda. No mínimo um funeral a gente tem que ver, porque ela era uma das protagonistas. Se não apareceu até agora, tem que ter uma explicação. Megumi saber sobre o seu pai. Na morte do Satoru Gojo, a gente percebeu a importância do Megumi saber um pouco mais sobre o seu próprio pai. Satoru ainda afirmou que passou tudo o que conhecia sobre o Toji a Ieiri, e ela será responsável de contar essa história para o Megumi. Apesar de agora a situação do Megumi estar bem crítica, já que ele está sendo controlado pelo Sukuna, a gente viu que é muito importante essa história ser passada para o Megumi. Mesmo no seu pós-morte, o Satoru Gojo lembrou isso pra gente. Então, para mim, é fato. Em algum momento, o Megumi vai saber melhor sobre o seu passado, vai saber melhor sobre o seu pai. Um flashback da Era Heian. Esse daqui não é mera curiosidade para saber o passado do Sukuna, mas é importante porque todos os principais integrantes de toda a trama de Jujutsu Kaisen foram dessa época. Um flashback não só contaria a história do Sukuna, mas também de como Kenjaku e o Tengen se tornaram amigos, e também como deixaram de ser amigos. Provavelmente também será contado em algum momento por que o Tengen decidiu cobrir todo o Japão com a sua barreira e todo o processo para que ele fizesse isso. Tudo isso aconteceu na Era Heian, então é importante ter esse flashback. Eu não sei você, mas isso é o que eu mais quero ver em Jujutsu Kaisen hoje em dia. Eu quero muito ver esse flashback de como eram as coisas, o passado do Tengen, do Kenjaku, do Sukuna, eu quero muito ver tudo isso, então vou ficar muito decepcionado se não aparecer. Passado do Itadori. Falando em passado, um outro que precisa ser mostrado é o do protagonista. Desde o começo da série, parecia que o seu avô tinha algo importante para lhe contar, e ao longo da obra, o passado do Itadori demonstrou ser cada vez mais nebuloso. Como seu pai morreu, por que o dedo estava lá na escola do Itadori e toda a influência do Kenjaku na vida do Itadori, que provavelmente estava influenciando nas sombras toda a vida do Itadori, ao menos é o que eu acredito. Então tem muita coisa para ser mostrado sobre o passado do Itadori e que em algum momento, com certeza, isso vai aparecer. Protagonista protagonizando. Por mais que muita gente esteja incrédula de que o Itadori venha a ser alguém importante, conhecendo o gênero shonen, o Itadori vai ter o seu momento de protagonista, onde ele vai superar as expectativas de todo mundo. Esse momento ainda está um pouco longe, mas eu acredito que ele venha a alcançar esse papel. E não só ele, o próprio Megumi ao longo da obra foi cultivando, por exemplo, a sua expansão de domínio, e ainda hoje ela está incompleta, deixando a gente na expectativa de que em algum momento o Megumi ainda vai conseguir usar o seu domínio completo. Esse tópico aqui é um pouco delicado porque a galera já está começando a chamar Jujutsu Kaisen de Sukuna Kaisen, porque eles estão acreditando que vai terminar mesmo com o Sukuna, mas eu duvido muito. Em algum momento, o Itadori vai mostrar que é o verdadeiro protagonista e
talvez o Megumi também. Então a gente pode ter até mesmo um time skip, quem sabe, não? O Itadori ter mais tempo para formar todo o seu potencial. Isso pode acontecer e aí o Itadori teria uma boa oportunidade de mostrar todo o seu poder. Mas, em algum momento, com certeza isso vai acontecer, porque o Itadori, a gente tem que sempre lembrar, é o verdadeiro protagonista de Jujutsu Kaisen. Maldições voltando. Foi deixado claro que maldições sempre voltam depois de um tempo, mas a gente ainda não teve a oportunidade de ver isso na prática. Seguindo o exemplo anterior, talvez a gente consiga ver a volta de um Mahito, por exemplo, com um time skip, e até mesmo conseguir comparar a força do Itadori depois desse time skip com o Itadori do passado. Seria uma ótima forma de demonstrar que o Itadori ficou muito mais forte do que a sua versão anterior. Para caso você não saiba, as maldições sempre voltam porque o medo dessa maldição não acaba. Isso foi deixado claro em diversos momentos. Agora, ver isso na prática ainda não aconteceu, então tem uma oportunidade de matar dois coelhos com uma cajadada só, mostrar que o Itadori está muito mais forte do que antes e mostrar que as maldições voltam com a volta, por exemplo, do próprio Mahito. Seria algo bem interessante de ver. Além dessas coisas que eu citei aqui, tem outras duas que eu acho que não são essenciais para a história de Jujutsu Kaisen, mas que ainda podem aparecer. Uma delas é Hokkaido. Hokkaido, ela é separada do resto do Japão, tem uma jurisdição separada, e mesmo se o Sukuna, por exemplo, sair vencedor e acabar com todo o Japão, Hokkaido provavelmente ainda vai durar por mais tempinho, porque ele nem mesmo tem a barreira do Tengen. Sendo assim, talvez Hokkaido apareça, mas talvez não, porque até mesmo na Light Novel, Hokkaido já apareceu, então não há uma necessidade de mostrar Hokkaido. Eu gostaria de ver, mas eu entenderia caso não aparecesse na obra. Outra coisa que também pode ou não aparecer é a peça faltante da Lança do Céu Invertida. Essa arma, que talvez seja a melhor arma de todo o Jujutsu Kaisen, tem um pedaço faltante. E nunca apareceu esse pedaço por aí. Talvez mais pra frente apareça e ele seja importante, ou também talvez não. Talvez fique somente na curiosidade ou na nossa imaginação. Pode ser uma curiosidade interessante esse pedaço reaparecer, ou pode ser que fique na nossa imaginação mesmo e nunca apareça esse pequeno pedaço da Lança do Céu Invertida. Sendo essas todas as coisas que eu lembrei que foram deixadas aqui para serem explicadas ainda em Jujutsu Kaisen. Deixa aqui nos comentários caso eu tenha esquecido alguma, ou também deixa aqui nos comentários o que você mais quer ver de Jujutsu Kaisen ainda. Porém, uma coisa com esse vídeo aqui eu quero dizer a vocês, ainda tem muita coisa a ser mostrada. Parece que está perto do fim, talvez realmente esteja, mas ainda tem que mostrar muita coisa para chegar no fim de fato de Jujutsu Kaisen. Enfim, era isso que eu queria falar. Eu quero agradecer a todos os membros do canal e a você também por assistir até agora. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!